Aqui nós temos o plano de ensino que traz de forma resumida o que será abordado durante o curso. Eu vou entrar em cada aula para detalhar melhor o conteúdo que será estudado, mas antes, observe que nós separamos nossas aulas por assunto e classificamos por tema. Na Udemy, você vai encontrar essa divisão por seções, mas a divisão é a mesma, ok? Neste arquivo que estará disponível para download, é possível consultar os conteúdos disponíveis para cada versão. Os temas com sinal verde estão totalmente disponíveis, com o sinal amarelo parcialmente disponíveis e com o sinal vermelho não estarão disponíveis para aquela versão. O tema 1, que é o tema de introdução, você já está assistindo, então nós começaremos o nosso tour pelo tema 2, ok? Então, como começa na prática o nosso curso de Excel? Na aula 3 nós teremos área de trabalho e abordaremos a apresentação geral da ferramenta, arquivos recentes e modelos prontos, guias, grupos e ferramentas, linhas e colunas. Na aula 4 teremos inserção de dados, fórmulas e operações básicas e os erros comuns cometidos pelo usuário de Excel. E abordaremos formas de inserção de dados, navegação na planilha, erros comuns durante a digitação e a ferramenta autocompletar. E para concluir o tema, nós teremos a elaboração da nossa primeira atividade, que vai ser mais simples, vai consistir na elaboração da nossa primeira planilha. Observe que todas as aulas estão disponíveis para ambos os temas, ok? Vamos partir para o tema 3. No tema 3, nós começamos pela aula 5, com a formatação de dados inseridos, onde teremos opções de fonte e preenchimento, alinhamento e quebra de texto e formato de números. Na aula 6, formatação de tabelas e configuração de planilhas, nós teremos utilização, criação e edição de estilos, formatação de tabelas e formatação e configuração de planilha. Observe que esta é a primeira aula que não estará disponível na versão prática, apenas na versão completa. Agora atenção para um ponto muito importante que é a atividade do tema 3. No tema 3, nós teremos uma atividade que estará disponível tanto na versão prática quanto na versão completa e que consistirá no preenchimento e na formatação daquela planilha que você criou lá no finalzinho do tema 2. Então, se você não criou sua planilha, eu recomendo que você crie. Porém, se você achar que é uma coisa muito fácil, muito básica, observe que aqui na coluna material para download eu tenho um sinalzinho marcado. Por quê? Porque eu vou executar junto com você cada atividade, gravar a resolução e como a atividade de cada tema é continuação do tema anterior, eu vou postar o arquivo que eu elaborei para que você possa baixar. Assim você pode elaborar qualquer atividade independente de ter realizado a atividade anterior, mas eu recomendo que você faça todas as atividades para praticar, ok? Vamos lá para o tema 4. O tema 4 começa com a aula de referências, onde nós temos como o Excel enxerga seus dados e o que são as referências e quais seus tipos. Na aula 8 nós temos a introdução às funções, com a estrutura das funções, categorias e segmentos das funções e as funções soma, máximo, mínimo, maior e menor. Lembrando que essas duas aulas estão disponíveis para a versão prática. Na aula 9, funções de texto, nós teremos as funções arrumar, primeira maiúscula, maiúscula, minúscula e concatenar, finalizando também com atividade e resolução. No tema 5, começamos com a introdução aos gráficos, com tipo de gráfico e criação de gráficos utilizando uma tabela. Aula 11, personalização de gráficos com série de dados, formatação da área de gráfico e geração de imagem. Aula 12, mini gráficos. O que são os mini gráficos, inserção de mini gráficos e personalização dos elementos dos mini gráficos. Também finalizando com atividade e resolução. Na aula 13 nós temos congelar painéis e formatação condicional 1, trabalhando com congelar painéis, formatação condicional, duplicatas maior, menor, contém e primeiros. Na aula 14, formatação condicional de escalas, formatação por regras, máscara e formato de números. Na aula 15, colar especial, nós veremos colagem normal, colar valores, colar formato, colar imagem e imagem vinculada. Novamente, finalizando com atividade e resolução. Na aula 16, classificação e filtros, nós teremos para que utilizar, diferença entre classificação e filtros, como inserir e cuidados ao utilizar. Aula 17, filtros avançados, como e por que utilizar e caracteres coringa. Novamente, finalizando com atividade e resolução. No tema 8, nós teremos o temido PROC-V na aula 18, com introdução às funções de busca, como utilizar o PROC-V, utilização do PROC-H e vantagens e desvantagens do PROC. Aula 19, com busca avançada, com a construção de um banco de dados com planilha de consulta e utilização das funções índice e corresp, que também são muito interessantes, você não pode perder. Tema 9, com condicionais 1, com a introdução à estrutura das funções condicionais e as funções C, soma C e média C. Condicionais 2 e funções alinhadas com conte C, conte num, conte valores
E as funções alinhadas, para quem não sabe, são as funções dentro de outras funções. Também muito utilizado, vale muito a pena ver. Tema 10, nosso último tema, disponível apenas para alunos da versão completa. Nós começamos com a aula 22, Introdução a Macros, com o que são macros, como habilitar a guia desenvolvedor e como criar e executar macros. Na aula 23, nós abordaremos tabelas dinâmicas e criação de dados segmentados. Aí, muito interessante, nós teremos a atividade final, que consistirá em um projeto reunindo todos os conhecimentos abordados durante o curso. E é isso que você verá no curso de Excel da Uncurso. Tenho certeza que ele fará toda a diferença para você e te colocará um passo à frente no mercado de trabalho. Obrigado por escolher a Uncurso e até breve.